Salve, galera da luta, em mais um episódio aqui do Recorte da Luta. Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa. Quem está assistindo isso, já vou começar pedindo, sou pedintemente, assento dentro do like. E hoje do meu lado aqui, Dai Bueno, casca grossíssima aí, ó. Deu um tapa geral, tá linda aqui para me acompanhar e vai resenhar aqui. Dai, tá pesado hoje aqui, bate-papo, né? Tá pesado, galera. Eu faço questão que você apresente, que você faça as honras dos nossos convidados aqui. Tá bom, irei fazer com muita honra. Salve, galera do Recorte da Luta. Marquinho tá tentando aqui me... né? Mas, tipo, gente, eu sempre tô arrumada, exceto nos treinos. Mas aí, tá bonita no treino. Ó, Dai, no pra treino. você, Dai, ó. Faço questão bacana. Tá, pode ir parando. Bem-vindos a mais um episódio aqui do Recorte da Luta. Hoje eu tenho convidados, assim, que eu sou fã. Rodrigo Thiago, mais conhecido como Travec. Thiago Travec, né, gente? Quando eu falar Rodrigo Thiago, as pessoas vão falar, gente, quem é Rodrigo Thiago? Aliança, Rio de Janeiro, Aliança 021, né, Thiago? É isso aí, 021. 021. E o meu amigo Ítalo, mas a gente chama ele de Italada. Ítalo Almeida. Tamo aí, galera. Estamos aqui, Ítalo veio hoje com o Thiago falar sobre muitas novidades. Temos brasileiro aí batendo na porta, temos visto aprovado, mundial, mudança de equipe. Nossa, é muita coisa hoje, né, Marquinhos? Muita coisa, não queima na largada, temos muita coisa para falar, o bate-papo vai render. Vai render. Bom, eu não quero ser grosseiro, mas eu vou iniciar. Geralmente eu deixo você iniciar, mas já vou falar com o Thiago, porque aqui tá quicando a bola, brasileiro batendo na porta. Mas, Thiago, eu não posso deixar de destacar o trabalho que você está fazendo com a Aliança. E eu quero ouvir de você exatamente isso. A gente pegar aquela máquina do tempo, retroagir um pouco e você contar como é que está sendo essa jornada, chegando até esse momento ímpar que vocês estão vivendo. Vamos lá. Eu peguei... O Gigi estava em processo de ir embora para fora, para os Estados Unidos, né? Ele foi logo no começo, deixou o Vitor com a academia. E, obviamente, o Vitor iria embora depois e ficou naquela, quem assumiria a academia. Eu nunca quis ter academia. Eu era um cara que eu adorava competir quando era mais novo, amava dar aula, dava muita aula coletiva e depois eu comecei só a dar aula particular e era muito bem resolvido com isso. Enfim, acabou sobrando para mim e eu sou um cara, para quem me conhece pessoalmente, bem metódico, meticuloso e competitivo. Eu sabia, e quando eu peguei a academia não estava numa situação legal, o jiu-jitsu aqui no Rio também, e eu não entendia isso, né, porque eu vivia aquela época que a gente ia tomar o Guaraplus, que a galera, quando você era faixa preta, eu era faixa roxa, o nego falava, caramba, faixa roxa, parecia Deus, né, faixa preta então era assombração, então eu sou dessa época, e eu queria resgatar isso, eu tinha muita vontade, quando eu vou lá pra fora, o nego fala assim, lifestyle, Califórnia, eu para. Isso é Rio de Janeiro, brother. Todo mundo que tá aqui aprendeu isso foi com alguém que saiu do Rio. O cara lá de Manaus aprendeu com alguém que saiu do Rio. A galera de São Paulo aprendeu com alguém que saiu do Rio. E os outros estados também. Todo mundo sabe que é isso. Só que o Rio foi ficando para trás. Por quê? A gente tem o melhor lugar do mundo, mas a mentalidade da galera aqui em relação a trabalho, essas coisas, muito atrás. Infelizmente, é a realidade. E quando eu peguei a academia, o que eu fiz? Fábio, vou passar 2 semanas aí em São Paulo. Quem é o melhor? O melhor não é o Fábio? Então vamos embora, eu vou para São Paulo, vou ficar 2 semanas com ele lá. E aí eu queria trazer a parte profissional para o Rio, que também é uma puta de uma dificuldade, que eu lembro quando eu sentei a primeira vez para conversar com o Fábio, ele, sabe como que é o carioca? Acho que tem obrigação de não pagar porque é amigo, e não sei o que. Eu falei, irmão, então eu vou criar um monte de inimigo. E foi isso que aconteceu. A maioria dos caras antigos saíram da academia, todos os competidores eu tirei da academia, porque os caras se achavam mais importante do que o pagante e já está errado. Se você pensa assim na sua academia, você vai morrer de fome. Tá? E não fecha a conta, né? Esquece. Ele vem muito depois. Tá? Ele tem uma importância, mas é mínima para a academia. O importante é quem paga a tua academia. Quem faz girar, né? É lógico, só existe o Ítalo lá, os outros, só pela galera que está lá. E eles entendem. Ele só está ali porque ele entende isso. A verdade é essa, né? Então eu tive no começo muita guerra, muito problema. E eu, como não tô nem aí, faço questão nenhuma de ser amigo de ninguém, né, cara? Eu quero é trabalhar. E eu acredito sempre assim, quando tu trabalha, você mostra o resultado, você não precisa gostar de mim. Tá lá meu resultado, não é? Eu não preciso falar de mim. Tá lá, as performances dos garotos, tudo. E as coisas foram acontecendo, cara. Comecei com a parte só comercial, a academia começou a crescer e eu não aguentava dar todas as aulas.
E aí foi... A primeira pessoa que eu chamei para perto de mim foi o Juliano Leon e o aluno dele, o Bruce, para me ajudar a entrar com a parte de criança, isso, aquilo. E o primeiro atleta que veio foi o Filipinho. Eu conheço o Filipinho desde garoto. Ele nem falava direito, a verdade é essa. Todo mundo que conhece o Filipinho sabe nem falar, ele falava. Quando eu levei ele, eu, pô, tá maluco? O cara... Eu falei, não, meu irmão, o que eu preciso é da essência dele, o resto é mole. O resto ele vai começar comigo lá. E eu lembro que nos primeiros dias, cara, ele tava ali comigo na aula, acabava a aula e queria ir embora, parecia que ele não pertencia. E uma das coisas, como eu, desde garoto, eu ia muito para a comunidade e curtia aquilo ali para treinar com os caras, isso, mas eu ia para minha casa depois, né? E aí, quando eu peguei a academia, eu falei, cara, eu quero inverter isso. Eu quero que os caras vivam o que eu vivo. E eles depois vão para casa dele. Eu quero que eles convivam com as pessoas que eu convivo e quero que depois eles voltem para casa dele. Não ao contrário. Tipo, eu tô lá e depois eu vou para minha casa e não vejo mais eles. Não, eu queria mostrar para eles. Porque ali também a galera é muito criada para quê? Para ser... Putz, o playboy tem a obrigação de fazer alguma coisa para você, né? E a gente é daqui, aqui a galera é assim. Eu queria mostrar que não, que tem gente boa lá embaixo, que é o contrário, que isso aí nego botar na cabeça deles. E que eu acredito muito. O que faz desenvolver... Eu não acredito só no atleta, esquece. Se o cara for só atleta, ele não serve para estar comigo. Ele tem que entender que a parte de atleta é muito curta e que se ele não aprender a dar aula, se ele não... Eu cobro deles estudar, trabalhar. O cara para estar ali comigo tem que trabalhar. O Ítalo já está lá na aula de faixa branca junto com o outro. Meu irmão, é campeão, então beleza. Tem que trabalhar, tem que aprender. E ali, como a gente tem a oportunidade de conviver com vários tipos de pessoas de classes sociais completamente diferentes, que talvez, nem que eu fosse o melhor empregado da empresa dos caras, eu não teria acesso a essas pessoas. E eles têm um acesso que eu lá atrás eu nunca tive isso. Então, eu acredito muito naquilo, né? Você é parecido com as pessoas que você convive. Eu falo para vocês, eu adoro meus amigos do morro, Caramba 4, mas eu quero tirar eles do morro, é óbvio. É óbvio. Ah, a favela venceu. Não tem nada de favela venceu. Isso aí é a maior idiotice que existe. A gente bota lá, eu acho divertido, Caramba 4. Eu não quero que eles percam a característica deles. Eu não quero que eles percam a essência deles. Por isso que eu adoro que eles treinem lá e o Caramba 4. Eu acho que se eu fosse treinador de futebol, eu morasse no Rio e meus atletas fossem daqui, eu falava, pode ir lá final de semana jogar com os amigos. Porque eu acho que o cara não pode perder aquilo, né? E o Rio tem um jiu-jitsu, essa molecada, que é só deles. Só deles. Esquece. Muito personalista. Esquece, a gente sabe. Desde a época do Tererê, ali, aí tu vem o Finfou, vem a galera toda, o Jack. É um jiu-jitsu que é dos garotos. Não é treinável. Eu falo pra eles, eu ensino o fundamento. O resto não tem como ensinar pra vocês, porque o que vocês fazem não tem como ensinar. É deles. Como tem o Manauara lá, a força dos garotos. É completamente, é da criação, é do estilo de vida deles. Então, uma das coisas que eu sempre peço pra eles é nunca perca essa característica. Eu cobro muito deles disso. É pra frente. Eu prefiro que vocês percam caindo para dentro do cara, do que ganhe naquela amarração, caramba, eu não gosto. Eu treino meus atletas para ganhar pegando, entendeu? Se vai pegar ou não, aí a gente já não sabe. Que o resultado a gente não consegue controlar, né? Mas o trabalho a gente controla. E o Ítalo chegou agora lá, ele sabe como é que é o negócio. Então, tipo, o cara para estar ali, ele tem que aguentar muito. Tem que ser muito resiliente. Eu tô com a pessoa, mas eu não passo a mão na cabeça de ninguém. E eu acho que isso que tá dando certo ali, ó. E o Thiago não passa a mesma mão, não, porque a gente volta e meia conversa nos campeonatos. Ele já me contou, assim, de umas que ele já podou, atleta que faltou e falou, ó, se faltar de novo, sem me avisar, não precisa nem aparecer mais aqui. Posso dar um exemplo? O problema pra mim e pra você. Exatamente, posso dar um exemplo. O Leozinho foi o atual campeão brasileiro peso pena, finalizando tudo. Só que ele era um atleta A. E aí ele estava classificado para o europeu, com tudo pago, caramba, ele faltou o treino. Eu não levei. Aí, nego, o quê? Você não vai levar o cara? Eu falei, não, pô. Se fosse o contrário, minha mãe ia me deixar em casa, então é isso, não vai. Pergunta se ele não aprendeu. Foi campeão brasileiro, campeão mundial. E não foi campeão só por causa disso, e melhorou como gente também. Porque às vezes eu acho que eu sou muito duro, porque eu sei que o nego não teve a estrutura, né? Não teve uma pessoa ali. Meus pais são separados, tudo, mas aí eu tinha uma mãe que era casca grossa. Minha mãe nunca passou a mão na minha cabeça. Se eu chegasse atrasado, eu tomava porrada, eu tinha castigo. Então, foi surfar, mas não era para surfar, quebrava a prancha. Não vai ter mais prancha. E acabou, eu aprendi assim. E é a pessoa que eu mais amo no mundo, tá?
É a pessoa que eu mais sinto falta na minha vida, é minha mãe. Então, eu falo pra eles, quando eu parar de brigar com vocês, quando eu parar de chamar a atenção de vocês, é porque eu larguei a mão de vocês. É lógico. E o Ítalo sabe disso. Ele só tá ali porque ele vive aquele ambiente. Eu recebo e-mail todos os dias para atleta. Uma galera pede para treinar no meu treino competição. Ele sabe disso. Pagar para treinar, eu falo, não é, brother, é fechado. Pô. É só amigo de amigo e o caramba quatro. Tem que ter essência. Você não estraga o que a gente treina. Eu não quero quantidade. Eu quero que a gente seja os espartanos mesmo, sabe? Chega 5 lá e arrebenta todo mundo e é o que eu boto na cabeça. E voltando à história lá do Rio, eu queria resgatar, né? Pô, Rio de Janeiro eu tinha tudo aqui. Eu lembro quantos mundiais no Tijuca, né, cara? O mundo inteiro vinha pra cá. Sabe quantas vezes eu treinei com o Yuki Nakai? Umas 5 vezes. Caramba. Com o Yuki Nakai. Essa galera era tudo vivia em Copacabana ali, né, cara? Eu faço pra dar. Eu vivi isso. Eu fui aluno do Castelo. Então, a gente chegava nos campeonatos e sabia, aquele ali é faixa roxa daquele ali. É, isso aí. Então eu vivi isso. Então, o que eu falo pros garotos é assim, eu não tenho 30% do talento de vocês. Mas eu tive a oportunidade de treinar com os melhores. E tive mesmo, de treinar, não é de ser amigo. E hoje você tem uma visão que tá à frente, né? Você hoje em dia tem uma visão e tenta passar, porque assim, você acabou de dizer, eu não tenho talento de vocês. Mas você tem algo que eles não têm. Exatamente. A visão do futuro. Exatamente. Né? Em todos os sentidos ali. Eu falo até na hora de competir, que eu falo que é mais mental. Mais mental. A mental. Eu falei assim, eu nunca fui um cara talentoso, mas eu era o cara que tinha o mental mais forte. Então, todos esses caras que eram muito bons na época, campeões, me chamavam pra treinar justamente por causa disso. Sabia que ia ser, caramba, esse moleque ia, né? Então, sempre foi assim. E quando a gente pegou a academia ali, eu vi que o Rio tava abandonado, né, cara? Pelo trabalho. Cara, não dá pra entender, com tantos caras que saíram daqui e a gente não tem ninguém. Exato. É só você olhar, me fala assim um cara hoje de nome, são os garotos que estão na academia. Do Rio, quem são os garotos mais famosos? Que o mundo inteiro agora conhece? São os garotos que estão na academia. Né? E olha quantas equipes tem, né, cara? Não dá. E o Rio de Janeiro antigamente dominava, né, cara? E a gente foi ficando pra trás. E eu lembro quando eu peguei a academia, eu falei pro Fábio, fica tranquilo, eu vou botar o Rio no lugar dele. E eu provei. E eu falei isso num podcast, numa entrevista que eu dei pro vídeo, que acho que no 2º ano da academia, ó. Tá vendo esses garotos aí? Eu vou fazer eles todos campeões. Pode me cobrar. E foi acontecendo. Porque não tem segredo. Isso aqui não tem segredo, isso é trabalhar. Trabalhar pra caramba. Trabalhar, dedicação, comprometimento da parte completa. É o dia que tá ruim. Eu falo pra eles. Outro dia eu tô com dor, não sei o quê. Eu falei, brother, eu fiquei 4 dias nos Estados Unidos com meu siso me empurrando, tomando remédio e lá com os garotos. Eu falei, eu não tava lá? Eu não venho? Eu falo pro Ítalo, que horas que eu chego aqui? Eu não tô aqui, eu não treino com vocês, então, irmão, esquece. Enquanto eu estiver fazendo, tem que ser 10 vezes melhor do que eu. Porque se eu faço, esse moleque tem que fazer 10 vezes melhor do que eu. Eu sempre cobro isso deles, né? Só uma observação. Se for inventar desculpa pro Thiago, é melhor repensar 2 vezes e fechar a boca. Não inventa desculpa, é melhor fechar a boca. Eu sempre presto melhor, é sempre melhor falar a verdade. Isso que eu ia falar, é mais fácil jogar limpo, falar a verdade do que... Puta, perdi a hora por quê? Porque eu dormia. Beleza, eu vou ficar puto, mas eu vou gostar da resposta. Mas eu vou gostar da resposta, porque pra mim, homem é isso, entendeu? O cara, quando tem que sustentar a merda que ele fez. Eu lembro que uma vez... faltei aula e eu falei pra minha mãe que foi por causa de um amigo. Ela falou, não. Me encheu de porrada e falou assim, não foi por causa do seu amigo. Falou, porque você quis. Eu nunca mais esqueci isso, eu devia ter 13 anos de idade. Não, aí... Aprende, entendeu? Então, eu levo tudo isso da minha vida pessoal e das coisas que eu vi do jiu-jitsu, de certo e de errado. Uma das coisas que eu falo pra eles, sabe qual é a vantagem de vocês? Vocês são bons pra caramba, são doce, são maneiro. Olha que irado. Eu uso o exemplo do Flávio Canto. Tô dando um exemplo aqui, fazendo analogia. O Flávio Canto. Bom pra caramba. É um doce. É um lorde. Se você for pedir uma posição pra ele fica 3 horas com você. Não importa se você é faixa branca, faixa azul, se você é importante, se você é pobre, se você é rico. Fala isso. Então vocês têm o talento, são bons pra caramba e ainda são maneiros. Irmão, é só trabalhar. Cada um vai ter o seu tempo certo. Não tem segredo. Porque quantos caras você conhece bom de jiu-jitsu aí que não estão nem mais aí? Mas por quê? Pela arrogância. Quantos garotos você vê faixa azul chegando no campeonato que acha que é estrela, jogador de futebol? Eu falei, onde que esses caras estão vivendo? Eu sempre boto eles, apago o balão. Sim. Apago o balão na hora. Já tive várias. Do cara achar que eu já boto o cara no lugar dele. O que eu tô vendo muito hoje em dia nos campeonatos, eu tava até falando com o Davi aqui, né, sobre essa questão dos
juvenis, Então, né? As faixas criança, coloridas então é de absurdo. criança terem hype que estão tendo. É isso, é um absurdo pra mim. É bacana ter o hype ali, ter a visibilidade. Mas aí eu já acho... Cara, esses dias as crianças lá viraram pro Rodrigo no Brasileiro. Ai, porque o fulaninho de tal faixa... Ai, Rodrigo, quem? Faixa verde. Ai, Rodrigo, meu irmão, agora todo mundo tira foto com o Tainan. Vocês têm que saber que é o Tainan. É isso. Campeão mundial, fulano, beltrano. É isso. Pô, entendeu? Aí É isso. eu acho que hoje os faixas coloridas, crianças, estão chegando, Marquinhos, nos campeonatos como se fossem assim, Celebridade. celebridades. Eu vou jogar uma provocação aqui, pegando a fala do Thiago. Na época de tatame, a gente conversava muito isso, daí teve a oportunidade de presenciar esses debates com jornalistas, a gente falando lá. O jiu-jitsu está perdendo, os atletas de jiu-jitsu estão se perdendo exatamente nessa vaidade. Fala-se em profissionalizar e esquece os haveres que eles têm que cumprir. Qualquer atleta pé de rato do MMA, se você chamar para conversar em nível internacional, como mídia, chamar para entrevistar, o cara vai se colocar à disposição, é atencioso, porque ele entende papel. Perdendo, né? Ganhando ou perdendo. Eu Você falei chega isso hoje com ontem os pretos. com o Alexandre do ConnectCast, exatamente O Ale isso. entende isso. Pergunta pra ele, a gente tava falando isso, ele falou, cara, eu tô surreal, porque ele não tava acostumado com galhotada do jiu-jitsu. Ele começou a fazer esse evento e falou assim, meu irmão, Thiago, eu falei assim, tá achando o quê? Que é lutador? Eles põem uma dificuldade que eu exatamente. não entendo. Que se ele ligar pro Poatan, o Poatan vai, aí o garoto do jiu-jitsu... Cria uma série de dificuldades, não fala com o jornalista. É isso. E aí você fala assim, caramba, aí quer se falar em profissionalizar e não age como tal. É isso. Não age. Inclusive, eu É lembrei agora que você até citou da questão do Filipinho no início, né? Que ele tinha muita dificuldade. Ele teve, assim... Ele fez uma declaração um pouco, assim, infeliz, né? Porque ele foi falar sobre a visibilidade da mídia e tal. Foi. E aí... Mas ele falou aquilo sem conhecimento. Sem conhecimento, eu entendo. Aquilo não foi nem por maldade. E eu chamei a atenção dele na hora. Eu tô falando que foi infeliz. Ele foi infeliz. Ele foi infeliz na colocação, porque aí na mesma hora me puxou a cabeça e eu falei assim pro Rodrigo, quantas vezes eu já tentei entrevistar ele, mas ele saía do tatame querendo, tipo, já sair dali, assim... Porque ele é... voado. Hoje ele tá muito melhor pra tipo isso. assim, ele saía do tatame, mas já, sabe, tipo assim... E aí, assim, eu falo pro Marquinho, eu tô ali pra fazer o meu papel. É isso. Ítalo, quantas vezes eu já te entrevistei da faixa azul? Eu acompanho o Ítalo desde a faixa azul entrevistando ele. E, cara, ele não se nega, mesmo ele sabendo que ele não vai falar tão bem, Sim. ou que ele era tímido, mas ele nunca deixou de falar desde a faixa azul, mostrando ali que ele era campeão brasileiro, né, e tal. Então, assim, aí eu até falei assim, gente, mas quantas vezes eu já tentei entrevistar ele e ele... E assim, eu não sou o tipo da pessoa de mídia que eu sou inconveniente, Thiago. Se eu for... Thiago, Marquinhos sabe disso, eu não sou inconveniente de ficar... Até falo, Marquinhos, eu não vou ficar insistindo... pra pessoa o convite, eu já convidei. Mandei o convite pra você, pro Ítalo, né? E aí, pode, tal hora, tal, não sei o quê. Eu acho que assim, é o que você falou. É o sim ou não. Daiana, eu não posso, por isso, por aquilo. Acabou, já descarta, já me libera pra me ver uma outra pessoa. Agora, esse negócio de ficar fazendo doce não funciona comigo. E no jiu-jitsu tem muito disso, Tem muito Demais. doce. E aí a gente quer entrevistar. Ai, mas peraí, não sei o que... E é a mesma coisa. Eles falam que não tem oportunidade. O cara casa as lutas. Com isso eu não quero lutar. Oi? Que é? Eu sei que o Ale tá penando com a gente conversa todo dia. Então, tipo assim, eu falei, o meu luta, irmão. É obrigado. Eu nunca vi isso, cara. Luta. E acabou. E acabou. E é o que eu até falei com o Ítalo, né? Quando eu fiz o convite pra ele. E eu sempre, rapidinho, eu sempre falo pros caras, o que você prefere? Lutar com um cara brabo pra caramba, sair na mão com ele e perder, ou lutar com um pangaré e ganhar? Eu prefiro lutar com o brabo. Eu também, óbvio. Tem muito atleta que quer pegar uma sopa fria. Mas a maioria não quer. A maioria quer escolher luta, tá? Eu prefiro de um cara campeão mundial, tá? Quer escolher luta. Tá? Quer escolher luta. Não me pergunta o que eu falo. O olho da Dai brilhou. O olho da Dai brilhou. Não, mas é verdade. A gente fica brincando. Aí o cara sempre vai colocar aqui assim, a bolsa. Eu falei, oi? Não é a bolsa. Não. É porque tem o medo ali, o ego, né? É lógico. É o ego. É simplesmente o ego. E assim... Eu vivi muito isso. Eu tava até falando com o Ítalo, quando eu convidei ele, que ele aceitou, ele ficou bem feliz, assim...
Eu falei, Ítalo, eu acho legal, assim, independente do... Eu quero muito que vá você e o Thiago, mas se ele não puder ir, fala com ele, eu acho legal você não deixar de ir. Óbvio. Porque, cara, é visibilidade, né? Você vai estar lutando aí Eu sou sempre a brasileiro. favor disso, que eles apareçam. Eu não quero aparecer, ele sabe disso. As pessoas me cobram, às vezes. Até essa semana, uma aluna falou, pô, Thiago, eu não te vejo no pódio da Aliança. Eu falei, não ligo. É mesmo, brother. nunca te vi. Eu não ligo. Mas também já tem tanta gente ali, né? É difícil, às vezes, cara. Às vezes entrar, né? Você não sabe que eu fiz lá? Então tá tudo certo. Não Mas às vezes é até difícil entrar. Então, tipo... mas eu não acho errado quem gosta e isso, aquilo. Só... Meu irmão, pra mim... Mas eu acho que no brasileiro, no masculino, você vai levar quantos atletas? Eu acho que eu vou chegar em 3 finais na preta. Então, É o que é a minha ideia. A minha ideia é chegar em 3 finais na preta. Se a gente vai ser campeão ou não... Na realidade, eu sempre falo pra eles. O mais importante da gente é a gente ter constância. Se você vai ser campeão ou não, é um detalhe, né? Às vezes não é o teu dia, às vezes você errou. uma série de fatores, né? Mas pelo nível que eu conheço deles, no pódio eles têm que estar. Eu sempre falo isso pra eles. Desculpa, eu olho todo mundo lá e falo, meu irmão, vocês têm obrigação. É uma obrigação. E não vai te... Quando eles botam lá Open, não sei o quê, caramba, eu boto lá, comento, não sei o que, eu falo, mas isso é obrigação de vocês. Sim. Quando vocês vão lutar aqui no Rio, esses Open, vocês têm obrigação de ganhar. Porque vocês estão um nível muito acima. Sim. A gente que entende de jiu-jitsu e que acompanha, sabe, entendeu? Então fala, ganhei o Open, foi mais do que obrigação, irmão. Mais do que obrigação. Ganhei, mais do que obrigação. E nesses campeonatos maiores, pelo nível deles, eles têm que estar no pódio. Não tem 2 terceiros, 1 segundo, 4 caras, tem que estar no pódio. Tem que estar. Tem que estar. Não importa o que vai fazer, tem que estar. Tem que botar isso como obrigação. Mas, Thiago, você está falando aí da questão de ter que estar no pódio, né? E eu falei isso anteriormente, agora quando eu estava gravando, sobre essa questão do professor não valorizar, principalmente, cara, eu acho que em campeonato de Grand Slam, o professor tem que valorizar, sim, o atleta que chega ali entre os 4 no pódio. Óbvio. Né? Como é que eu não vou valorizar o Harrison? O Harrison foi terceiro no Pan-Americano agora. No passado ele foi campeão, esse ano ele foi terceiro. Você viu as lutas do Harrison? Como é que eu não vou valorizar? Né? E como é que eu não vou valorizar? Então, mas você sabe que ainda tem muito professor que... Vários. Isso é um problema. Isso é um vários. Problema. Mas eu não sou assim. Cada um tem uma mentalidade, né? A minha mentalidade não é essa. A minha mentalidade, eu acho que a obrigação deles, sim, tá no pódio, porque eles têm nível pra isso. Porque se não tivesse, eu não falava uma besteira dessa. Ele sabe o que eu falo. Tem os garotos meus faixa colorida lá que são muito bons, mas são preguiçosos. Eu falei, não vai ganhar nada. Só tem talento. Talento não ganha nada. Eu nunca vou perder pra um cara mais talentoso do que ele se ele não for mais preguiçoso do que eu. Nunca. Eu vou trabalhar mais do que ele. Eu não aceito perder. Quando eu vejo os garotos lá, eu treino com eles. Ele é testemunha disso. Ele pode falar. Porra, meu irmão. Fala, você não ganha de mim, vai ganhar de quem, cara? Inclusive, essa semana, peguei as costas e botei os ganchos. Que a galera pega as costas dele, ninguém consegue colocar o gancho. Essa semana eu fiz esse feito. Diz ele que não foi porque tava com a mão ali. Mas, meu ponto de vista, foi 4 pontos. Ele fez Validou? 4 pontos. Validou. Mas ele sabe que é selva. Ele sabe que é... Sem dúvida, o Coroa é brabo. É muita força. Vai ter um arroz no treino hoje, né? O Thiago falou no início aí da conversa que lá é tipo uma seita, né? É uma seita. É uma ação, tem que ser convidado. É isso. Eu não quero nem ser convidado. Isso é certo. Verdade. Obrigada, tô fora. A gente criou uma cultura lá muito legal. Na parte comercial, assim. A importância, né? E por que é verdade? Porque o Ítalo treina com todo mundo lá. Os meus atletas, além deles serem professores na academia, eles são obrigados a treinar com todos os alunos. Como é que você vai conhecer alguém para você dar aula particular se você não tem afinidade com o cara, se você não treina com o cara? Sim. Como é que o Thiago vai evoluir se o Ítalo não treina comigo? E o Filipinho não treina comigo? Até para você fazer leitura deles, né? Eu aprendi um negócio na vida, né? Quanto mais você ensina, melhor você fica no que você... Quanto mais você compartilha, mais coisa você tem. É fato. É fato. É porque as pessoas, principalmente nesse meio do jiu-jitsu, ela tem medo, né? Eu não vou apresentar o Ítalo. Por quê? Vai que ela gosta mais do Ítalo e só vai chamar... Eu já sou o contrário. Eu quero que esses moleques sejam muito melhores do que eu. Eles já são, né? Mas eu falo, eu quero que vocês melhores do que eu, num espaço de tempo. Eu sempre, quando os garotos chegaram lá, eu falei assim, eu quero ver vocês daqui, me cobrem, há 10 anos, que é o processo.
um tem 2 anos, outro tem 3 anos, já mudou completamente a vida dos garotos que você acompanhava, você sabe disso. Acompanho muito. Isso em 3 anos, mas eu não quero em 3 anos. Eu quero daqui a 10 anos. Eu falei, se vocês aguentarem ficar comigo durante 10 anos, aí depois vocês vão lembrar de mim. Porque esse é o processo, né? Nada é fácil. Demora para você consolidar alguma coisa. É demorado, é todo dia fazendo a mesma coisa, com a mesma vontade, né? Eu falo para ele, você acha que eu levanto todo dia 5 horas da manhã porque eu gosto? Motivado? Motivado ou porque eu gosto? Mentira. Claro que não, mas eu faço. E nem ele. Eu acho que também, atleta, né? exatamente. Eu acho que também a necessidade fez isso comigo. De não ter ninguém ali para acobertar. Talvez se eu tivesse o conforto para voltar para trás, talvez eu ficasse mais um pouco. Mas como eu não tenho, e é o que eu falo para eles assim, tipo, eu não quero mais ter a vida que eu já tive um dia. Para mim é sempre daqui para cima. Aí você vê, a academia começou assim, agora a academia tá aqui. Ela não vai parar aqui, ela só vai para cima, porque eu me conheço. Enquanto eu estiver ali, é impossível aquilo ali baixar o nível, vai ser dali para cima. E eu cobro muito isso deles. Eu falo, não tem como, sabe? Porque eu não tenho medo de trabalhar. Eu sei o jeito que tem que fazer. E eu não faço questão de fazer amizade. Eu quero que a pessoa esteja ali pelo meu trabalho. O cara chega na minha academia e fala assim, cara, é foda, a aula é foda, né? Eu quero que você gostar de mim. Sim. Entendeu? Não, gostar pode ser, acaba sendo natural. Cria esse vínculo. É porque as pessoas têm muito aquele negócio, né, cara? Elas confundem o cara legalzão, maneiro, né? Eles acham que esse cara é o cara legal. Eu já penso o contrário. Os meus melhores amigos são os caras que são completamente diferentes de mim. Não dão risada, não sei o que. Aí você vai conversar com o cara que exige mais. Eu sempre falo pra ele, ó, põe um negócio na cabeça de vocês. A pessoa foda, a pessoa que é bem-sucedida, ela repara em tudo. Ela repara o horário que você chega. Ela repara se você tá limpo. Ela repara o jeito que você fala. Isso em tudo, tá? Isso eu tô falando em todos os ambientes. Profissional, caramba. O negócio era 2 horas, não era? Eu tava aqui 15 para as 2. Fato. Nem se acabasse o mundo, eu ia chegar aqui 2 horas. Eu ia chegar no horário que tem que chegar. E é isso que eu falo para eles. Eu falo, que horas que começa a aula? 7? 10 para 7 tem que estar todo mundo uniformizado. 7 horas já tá atrasado. É claro. Você tem que estar 10 para 7 uniformizado esperando os alunos, pô. Mas eu preciso falar isso? Precisa, porque o óbvio tem que ser dito todo dia. Só reforçando um ponto em relação ao ambiente e o que o Thiago acabou de falar sobre acordar cedo, não gostar, não gosta. Mas um ponto interessante é que quando o ambiente é leve, uma energia muito boa, não é que a caminhada fique mais difícil, a caminhada continua dura, mas fica mais leve. E a Tainá sabe. Eu saio da Aliança e chega à noite, eu já fico ansioso para ter minha rotina novamente, de acordar cedo, de estar na Aliança cedo e fazer todos os treinos. E eu saio de lá já esperando aquela ansiedade, porque tem ansiedade boa e ansiedade ruim. Eu já tenho essa ansiedade boa, mas isso foi causado por conta do ambiente, de me sentir bem naquele ambiente. Por mais que os treinos sejam muito desconfortáveis, é totalmente caótico. Ao mesmo tempo que é desconfortável, é confortável. Mas você sabe que aquilo dali é pro seu crescimento, né? Sim, sim. Futuro. Então, por isso que te faz querer estar lá, te motivar apesar do caminho difícil, né? E acredito que o que ativa esse gatilho todos os dias é o ambiente e as pessoas. Lá, eu realmente entendi que o ambiente, as pessoas que te cercam, cara, contam muito. Eu já tinha isso pra mim. Mas quando eu fui pra lá, isso só se reforçou mais ainda. Caraca, isso é verídico. Então ele quer dizer que eu não era o ambiente pra estar Ele tá falando, a gente tá falando óbvio aqui, né? E tipo assim, imagina só acordar 5 da manhã, ansioso já pra estar na academia. Eu fico ansioso todo dia. Já tô ansioso pra amanhã já. E da mesma forma que eu cobro os atletas, eu cobro a galera comercial. É igual, o esporro é igual. E cada vez chega mais gente. Na academia. Mas a gente conversa muito isso, né? Quando o Ítalo ainda nem tava lá com você, né, Thiago? A gente sempre tá nos campeonatos, eu e o Thiago, a gente para uma hora ali e conversa. E eu até falei uma vez assim pro Rodrigo, falei, cara, o Thiago é um cara que, se eu tivesse uma academia, eu seria exatamente igual a ele. O Ítalo sabe, né, cara? Sim. Quando eu vou treinar com ele, tenho aula particular. Sim. Se eu marco uma hora ali e eu moro distante, né? Eu moro em São Gonçalo, então... Eu tava até falando com a minha mãe ontem. Cara, pra mim não chegar atrasada no treino, eu pago Uber. Pra mim não chegar atrasada no treino. Então, pra mim, o exemplo é sempre essa pessoa, entendeu? Se essa faz, por que você não vai fazer? Se é possível, por que não? Aí eu penso o quê? Pô, eu vou pagar o Uber pra mim não chegar atrasada,
Mas eu também tenho um direito de falar, tá chegando atrasado, porque eu estou aqui desde cedo. Você se comprometeu e tá ali. Por que eu me comprometi morando longe? Eu paguei um Uber, que é caro, porque de ônibus eu saberia que eu não chegaria na hora, ou senão eu vou ficar pro treino de 7h30. Eu, tipo assim, na parte comercial, eu entendo que tem muita gente ali que vai deixar os filhos no colégio. Não tem problema o cara chegar atrasado, eu não ligo. Ele só não pode atrapalhar minha aula. Ele chega atrasado, fica no cantinho dele, faz o alongamento dele. Se estiver tendo a parte da explicação, ele pode chegar ali, né? Só não pode me cobrar uma coisa que ele não faz. Como é que eu vou voltar à matéria se eu já passei e você chegou depois? Exato. Então, a gente não tem esse problema, que a gente é bem claro lá com todo mundo. Mas os atletas não. O atleta tem obrigação. O professor que trabalha ali é obrigação. O único que pode chegar atrasado são os caras comercial. Mas também não pode me cobrar nada. Putz, volta à posição. Calma aí, eu vou voltar por causa de você? Não faz sentido, né? Natural. Exatamente. Mas ninguém briga. Porque as pessoas... Porque ele deixa muito claro isso. Desde o começo. Então a minha academia foi crescendo gradativamente. Porque eu sabia que não é qualquer pessoa que aceitar aquilo ali. E a gente foi criando uma cultura. Isso que ele fala do ambiente é a cultura. A gente criou uma cultura dentro da academia. Sabe? Então, para você ter aquele pertencimento, tipo, se chegar um cara lá que não tem a ver com aquele ambiente, ele nem fica. Isso que eu ia falar agora. Eu não preciso tirar. A pessoa o cara que quer se sentir importante lá... ele já... Em relação a isso aí, cara, logo nos primeiros dias, cara, eu ficava me rachando de o bico de tanto rir. Por conta que o Thiago, que ele falou, realmente, a mesma maneira que ele trata as pessoas, a galera do comercial, ele trata os atletas. E, tipo assim... eu vejo ele tratando a galera do alto poder aquisitivo, tipo assim, dando esculacho. Tipo assim, em CEO. Aí eu fico, caraca, mano, o Thiago... E os caras gostam ou não gostam? Gostam. Porque os caras são perfeccionistas, eles gostam disso. Eles não querem diferente disso. Mas sabe o que eu vejo muito também, Thiago, que os professores às vezes falam assim, mas eu tenho que ter dedo pra falar com o fulano porque é comercial. Sim. Não tem essa, eu falo, se a pessoa gosta da DAI... Mas quem sabe, eu trabalho com ele até hoje, eu entrei na Tatame, vai fazer 8 anos quando eu comecei. E eu falo, se gosta de mim, vai ter que gostar exatamente assim. E eu falo pra ele, Dai, você pode gravar... Pô, Marquinho, eu não vou fazer esse vídeo agora porque eu tô assim, assado. Entendeu? Então, eu sou muito claro, eu também sou igual a você. Desde que eu peguei academia, eu falava assim, a academia tem que ser impecável de limpeza. O tatame lá é limpo 10 vezes por dia. Lisoforme, não sei o quê. Você fala, pô, você é maluco? Não. Porque onde está escrito que o cara ser duro de jiu-jitsu, ele tem que treinar num lugar que é porco, né? E você tem que estar sujo. Aonde que está escrito isso? Antigamente era legal, né? Eu também não limpava meu kimono, botava lá. Mas isso era antigamente. E se você vê... Mudou. Exatamente. O mundo, né? Ele gira o tempo todo, não gira? Se você não evoluir, é isso. Você acha que se o Fábio tivesse a mentalidade de lá, da década de 80, ele seria o Fábio que ele é hoje? Exatamente, não. Né? Então, você vê por que a galera do Rio ficou tão atrás. Porque nego ainda tem essa mentalidade aqui. Sim. E eu sempre falei, vou falar uma coisa aqui que nego depois vai querer me... Aqui, para você ser bom, é só você fazer o mínimo. É verdade. O que é o mínimo? Deixar limpo, uma boa organização. Isso é o mínimo para mim. Isso para mim é obrigação, né? Chega na minha academia e fala, cara, limpo, horário. Isso aqui. Tá, isso para mim é o normal. Né? Talvez que para outra pessoa não está acostumada com isso. Para mim é o normal. Então, quando eu olho São Paulo, que são as minhas referências. Eu sempre vou buscar a minha referência. Eu não vou inventar a roda. Eu vou pegar aquilo ali e vou trazer para o meu ambiente, né? Como eu falo para eles lá, a gente tem uma vantagem, a gente tem um jeito diferente dos outros de receber. Eu recebo muito. Hoje em dia a gente recebe muito atleta de várias academias. O André manda a gente aqui. O pessoal da Grace Barra manda a gente que vem lá de fora. Porque os caras querem vir para o Rio. E hoje tem um treino de qualidade. Num lugar irado. Perto da praia. Tudo. O cara chega ali e fala. E só que daí o cara fala, pô, mas o jeito de vocês receberem é diferente. Não quer dizer que eu vou aliviar o cara. Mas é óbvio. Você tem que tratar a pessoa do jeito que você gostaria de ser tratado, né? Então quando chega um cara ali, eu nem conheço. Eu dou um tratamento pro cara e ainda falo assim, se você precisar de alguma coisa, pode pegar meu telefone aí, porque aqui no Rio é assim. Os caras não acreditam, né? Agora, eu não vou passar a mão na cabeça dele no treino. A gente não vai aliviar. Eu falo assim, puta, a única coisa que vai machucar aqui de você é o ego, né?
Mas se o cara tem ego, eu não quero que ele esteja ali também, entendeu? Ele mesmo não vai se adequar. Ele não vai, a pessoa entendeu? que tem ego, ela não... Tipo, então, lá eu caso todos os treinos. Pô, todo dia tem 50, 60 pessoas lá, ele sabe disso. Eu caso todos os treinos. Eu tiro o cara o tempo todo da zona de conforto. Hoje que eu não quero matar ninguém, não quero... E eles sabem treinar. Eu falo, ó, esse treino comercial é o lugar onde a gente vai colocar nas nossas maiores dificuldades. E no treino de competição, não. O treino de competição é a nossa melhor valência. Então, quando você aprende a treinar, né? Quando você se deixa se colocar em situações desconfortáveis, você evolui. Porque no treino de competição você não vai deixar, né? Porque ali não é para você deixar. Ali é para você ser o seu melhor. Se o cara chegar porque ele ganhou de você. Então, esses garotos, eles têm essa vantagem. Eles são muito bons e têm essa mentalidade. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que, tipo, hoje vocês estão vendo um Ítalo, que já é um cara, né? Que já é um atleta... Né? Não, e já é um atleta que já ganhou muita coisa, mas escreve o que eu estou dizendo. Ele não caiu ali por acaso, né? E eu sempre eu sou um cara apaixonado pelo jiu-jitsu, né? Eu defendo a minha bandeira, né? Com unhas e dentes. Tenho o maior prazer, né? Eu acho que eu não seria o Thiago que eu sou se eu não fosse a Aliança também, de ter começado ali, o Gigi, pô, um dos caras mais técnicos que eu já treinei na minha vida, né? Um cara que, meu irmão, dispensa comentários. O Fábio, pô, então eu acho que isso vai agregar muito pro Ítalo ali, sabe? Essa vivência nossa, esses caras são outra prateleira de jiu-jitsu, né, cara? E a gente ter esse convívio, tudo, acho que isso vai ajudar muito ele. E ele tá ali por merecimento, né? Porque ele foi visto, né? Exatamente. Você sempre falou comigo, né? Observo ele, independente da equipe que ele tá. Tem muito disso, né? Às vezes as pessoas olham minhas fotos lá e tem atletas de outras academias treinando. Tem cara que vem de fora para treinar pro Mundial comigo. E, teoricamente, pode ser cara que vão lutar. Vão enfrentar algum atleta. Você ia fazer os treinos lá e você já lutou com o atleta da Aliança, não lutou? Sim. E aí, às vezes, o pessoal fala, cara, mas não é o atleta, é a pessoa. Não tem como eu fechar a porta para um garoto igual a esse. Entendeu? Então, tipo assim, eu nunca chamei ele para ir para minha equipe. Não, você. Sim. Claro que não. Agora, quando ele sentiu que eu queria ir para aí, não sei o quê, como é que eu vou falar não? Não. Como é que eu não vou ajudar? Você sabe que essa visão bem tua mesmo, singular. Não é todo mundo que tem essa visão, não. No cenário competitivo. Sim, teoricamente, ninguém deixaria ele treinar, não né? Deixaria. Eu sei. Deixaria. Mas como ele, o Sandrei, agora tem um outro que vocês vão, logo em breve, vai estar lá treinando com a gente também, né? Cenourinha? Não, outro. Então, tipo... Tá quase. Olha lá, o garoto pergunta que vai falar. Então, E legal, um que é alto? Mais ou menos. Esse mesmo. Um magrinho alto. Semifinal. Um cara bem conhecida. Não. Um mais conhecido. Quase. Vai lá, continua. Ele é alto e magro. No peso médio. Pronto, não falo mais nada. Não falo mais nada. Alto, magro, peso médio. Não, agora brincadeiras à parte. Então, tipo assim, quando eu vi o Ítalo foi lá, eu falei, pô, que moleque maneiro, né, brother? Ele é bom pra caramba de jiu-jitsu, mas se ele fosse bom pra caramba de jiu-jitsu babaca, ele não ia voltar mais na minha academia. Porque eu mesmo ia tirar ele daria, né? Eu ia falar, não traz mais. Mas ele... A personalidade dele já ajuda. Ele se encaixou, né, cara? Sabe aquela galera que sabe chegar? Eu sempre fui um cara brincalhão, mas eu sempre soube chegar na casa dos outros, sabe? Então isso conta muito pra mim. E eu prefiro um cara trabalhador, sem talento, do que um talentoso babaca. E ele tem as duas coisas, né? Ele é trabalhador e talentoso. Então... Melhor dos mundos, né? Eu ia até te perguntar isso. Você, com tudo que a gente já conversou aqui, já falou, eu queria, na tua visão, como é que foi essa transição? Como é que foi essa mudança? Chegar num ambiente como esse, tudo aquilo que nós já conversamos, mas lembra, como é que foi chegar até ali? E só, ainda complementando, né? Porque eu também pensei em perguntar isso pra ele. E assim, bem diferente do ambiente que ele era acostumado, né? Ele tinha um ritmo de treino, um ambiente que não era o que ele hoje tem na Aliança, né? Hoje ele convive com pessoas ali que não só vivem do jiu-jitsu, né? Principalmente porque só quem vive do jiu-jitsu ali é ele, uma minoria. Sim. Né? A grande maioria dos alunos do Thiago, a gente conversa muito sobre isso, são empresários, são pessoas bem-sucedidas. Nicho
fora viver como atleta. Então, quando ele falou isso, o ambiente importa, eu acho que eu entendi isso, né? Que ele tá num ambiente que saiu daquele mundinho de só conviver com atletas. Como é que foi? Até mesmo quando eu comecei a frequentar lá a São Gracie do Leme, eu já senti essa diferença. Porque eu já não tinha costume de frequentar academias onde estava treinando uns caras com alto poder aquisitivo. E em relação à minha adaptação para esse ambiente, cara, foi algo que eu realmente estava precisando. Desde a minha faixa azul que eu cheguei, desde a minha faixa laranja até a minha faixa preta que eu fiz essa transição, eu sempre tive essa vontade de ser direcionado por alguém, de ter alguém me mostrando o caminho. Porque praticamente até o início da minha faixa preta ali, o final da minha faixa marrom, sempre foi os moleques, Andrei, o Anderson, o Pablo, o Lucas, tudo nós por nós mesmos, e o meu antigo professor, Márcio Carreira, dando suporte. Mas ele morava em Abu Dhabi, então a gente ficava aqui no Rio. Eu sempre tive aquela falta de direcionamento. Então, a partir do momento que eu comecei a frequentar ali no São Gracie Leme e frequentar a Aliança, eu tive, caraca, mano, primeiro eu comecei assim, imagina se eu fizer um camp de 1 ano aqui, no segundo ano, como é que vai estar meu jiu-jitsu? Eu me imaginando na Aliança, por conta que é totalmente fora da zona de conforto, e não é só dentro do tatame, é fora do tatame, porque hoje em dia a visão que eu tenho é que eu não quero ser só um excelente atleta, eu quero dominar outros assuntos também, quero dominar um pouquinho de cada coisa, não quero ser bom pra caramba, eu quero ser bom em um pouquinho de cada coisa, sabe? Um pouquinho pelo menos. Entende? Você quer se profissionalizar, né? Isso. Então, ali na Aliança, direcionamento, suporte e ter um cara no teu pé 24 horas por dia, te puxando ao máximo. Mas porque você quis isso, você se Justamente. Tem muita gente que tem esse ego inflado de não gostar de ser puxado a orelha, gostar de ser chamado a atenção, mas tem que entender que isso vai te fazer evoluir. E esse foi um dos maiores motivos de eu ter ido para a Aliança, porque inclusive antes de ir para a Aliança, eu já estava naquela transição de troca de equipe. Eu estava com oportunidade em Abu Dhabi e estava com oportunidade também na Europa. E eu nunca me senti bem estando muito tempo longe do Rio, porque o Rio, eu me adaptei muito bem ao Rio, eu sou do Amazonas, vim para o Rio com meus 15 anos de idade. Meu sonho quando eu era menor era morar fora do Brasil. Até que eu tive a experiência de passar temporada de 3 meses, 4 meses. E começou na Game Fight com isso, Carreira. Na Game Fight. Na verdade, eu vim pro Rio através do Vinícius Amaral, que foi um dos meus mestres também. E ele me direcionou pro alojamento do mestre Carreira. E daí eu comecei minha jornada. Inclusive, meu jiu-jitsu, ele foi formado no Rio praticamente. Eu comecei a treinar em Manaus, depois no Amazonas, quer dizer, em 2 anos eu fiz essa transição pro Rio. Então, muitas técnicas que eu tenho hoje em dia foi toda vindo do Rio, lapidada aqui. Principalmente vindo do Sandrei. O Sandrei foi um dos caras que mais me deu aula. E eu tô na Aliança. Nessa época você pegou o Sandrei, Caracudinho, todo mundo? Sim, todo mundo. Morei no alojamento com eles. Inclusive, eu tô na Aliança através do Sandrei, que me levou pra treinar lá, me apresentou o Thiago. Então, na Aliança eu vi essa qualidade de, caraca, mano, aqui eu vou evoluir muito, não só meu jiu-jitsu, mas minha pessoa, minha mentalidade. E eu tendo essas oportunidades em Abu Dhabi, Europa, o que me fez escolher, não, eu quero ficar no Rio, eu vou ficar na Aliança. Esse foi o diferencial de lá da galera. Porque você uniu a paixão que você tem de viver aqui no Rio, uma equipe que você encontrou tudo que você queria, né? Não só ficar com aquela visão fechada ali de jiu-jitsu, né? Porque uma coisa que me chamou muito a atenção no Ítalo, quando ele ainda tava uma vez lá treinando com a gente e tal, o Ítalo, ele dá aula particular pra mim. Ele melhorou muito o meu jiu-jitsu, né? Ele, a Tainá, uma menina muito esforçada, vai pra lá. E, cara, eu admiro muito o Ítalo. Muito. Porque eu vejo nele, assim, que ele não só quer pra ele tem uma vontade de ajudar, sabe?
Já que ela começou a se emocionar. Não, porque assim, um dos treinos que eu tava fazendo pro Panogui, tava eu, ele e a Tainá lá, né? Eu assim, cara, exausta, chorando, porque é trabalho, é 1000 coisas, né? E ainda aquela vontade de querer ir ali, dar o meu melhor. E ele tava me treinando. Ele me treinou pro Panogui. Ele. Eu pagando ele lá, e ele ainda falava assim pra mim, não, Dai, você faz a minha mídia. Não. Eu falei, não, mas cara, eu não tô nem te pagando, né? Acho que é mais uma ajuda ali de custo. Eu sei do potencial dele, eu sei o quanto ele merece, né? E eu falava pra ele, Ítalo, eu faço a tua mídia porque eu quero, porque eu vejo o teu esforço. Eu sei que, porra, eu tenho que mostrar isso, né? Hoje é óbvio, né, que tem mais mídias concorrendo comigo, né, Thiago? Mas tudo bem, né? Mas lá atrás, quando ele falou que foi campeão faixa azul por conta da Coca-Cola, era só eu lá. Mas aí o que foi muito legal foi que naquele dia lá no treino em que só tava nós 3, e foi o suficiente pra mim, tá só nós 3. Porque não era sobre quantidade. Era sobre ter 2 pessoas ao meu lado que estavam acreditando em mim, falando assim, Dai, vai lá e dá o seu melhor, a gente acredita em você. Né? Pô, você vai lutar de preta, vai lá, faz o seu melhor, você já tá fazendo o seu melhor aqui. Então eu dou muito valor a pessoas que o ambiente importa, sabe? Chegar na academia, pô, ele bota um louvor, a gente treina, cara, com aquela, sabe, com aquela vibe ali, que eu falo assim, mano, só tem nós 3 aqui na academia, ouvindo louvor, treinando, eles me ajudando, algo que eu quero e que eles querem também me ver ali, entendeu? Então, como não ter pessoas assim, como não ficar feliz quando ele foi campeão do BJJ Pro, cara, nossa, foi a gente é porque tem que se controlar mesmo, tem que ser muito imparcial, porque eu tava assim, eu virava pro meu amigo do lado e falava assim, caralho, ele vai me matar, mano. Minha mão, como é que tá? Ele passava a mão. E foi uma guerra ali na final, hein? Calma. E aí ele tava lutando com o menino da Aliança. Qual o nome dele? William Arimura, lá de São Paulo. Né? E aí eu falando assim, cara, mano, o Ítalo tem que ganhar, não sei o que. Eu assim, suando e gravando. E aí foi muito maneiro, sabe? Eu vi aquela cena dele e me marcou, porque ele saiu ali, sabe, com aquela sensação, assim, de tipo assim, caraca, mano, eu consegui o que eu queria. Teve uma hora que ele abaixa a cabeça, assim, na arquibancada, né, Ítalo? E ele caiu aos prantos, assim, a namorada dele lá, os amigos dele. Ele vai pro pódio, pega aquele cheque, ele tira foto com as pessoas que ele sabe que estavam ali do lado dele, independente de qualquer coisa. E quando eu vi ele indo nos treinos da Aliança, né, eu cheguei a comentar assim, cara, pro Rodrigo é questão de tempo. O Ítalo vai ficar lá e que ele fique mesmo, porque eu no lugar dele eu ficaria. Sim. Eu falei isso pra ele, Ítalo, se você é profissional, você tem que buscar o melhor. E um dia, que é isso que eu ia falar, ele indo pra São Paulo, ele até falou assim, Dai, posso desmarcar nossa aula? Porque eu me inscrevi num curso e eu tô indo pra São Paulo hoje à noite. Do Fábio Gugel, do Connect Jiu-Jitsu. O curso com o Fábio Gugel. Olha, eu nem sabia. Por isso que eu quis falar. Inclusive, eu vou na 4ª edição, dia 24 de abril. Ele saiu daqui à noite, ele juntou o dinheirinho dele. Eu falei assim, tá maluco? Pô, que maneiro nossa aula. Nossa aula a gente bota semana que vem, não vai. Pô, e eu falei assim pro Rodrigo, caraca, cara, o garoto pagou um curso pra ir lá pra São Paulo pra fazer com o Fábio Gugel. Foi de ônibus. Ele até falou assim, não dá, eu vou, mas eu volto amanhã. Aí se você quiser amanhã, eu vou estar chegando, aí a gente faz a aula. Aí eu falei, não, isso, chega com calma, a gente marca pro outro dia. Ele foi fazer um curso com o Fábio Gugel. Então, agora eu vou levar ele na aula do Fábio Gugel, com o Fábio. E, cara, nesse Connectcast, Connect Jiu-Jitsu, cara, a visão que o Fábio tem é uma visão absurda. Eu nunca tinha parado pra ver o Jiu-Jitsu daquela maneira. Não o Jiu-Jitsu em si, mas todos os bastidores por trás do Jiu-Jitsu. Como que funciona a mente de um empresário do Jiu-Jitsu. Ele é fora do comum. Só para não perder o fio que você falou de comemorar a vitória do amigo, né? Uma das coisas que eu falo para eles foi assim, se lembra ano passado quando o Harrison ganhou do Baby Shark? Você viu o Filipinho dando um abraço dele? O Filipinho tinha perdido nas quartas. Mas você viu a felicidade do Filipinho? E você viu agora a felicidade dos garotos? Foi a mesma foto, só o contrário. Foi muito irado. Quando eu olhei aquela foto, eu falei assim, zerei o game. Porque no final de tudo,
o que fica isso. E é o que não você é medalha, falou, não é a bandeira, Sim. é a pessoa, independente da equipe que ele esteja, ele sabe Sim. que ele sempre E se vai ter... você quer saber, eu andava lá no Pan-Americano, várias pessoas chegavam e falavam assim pra mim, vou falar pra você, ó, tô torcendo pro Felipe por causa de você. Tem uma vibe, cara, não sei o que. Eu falei, sério? Pô, até eu quero que o Filipinho ganhe. Eu achei isso do caramba, né, cara? Porque eu nunca imaginava que eu ia impactar e conhecer tanta gente através disso. Dali, Dos né? meninos, né, também. E do trabalho, né? Do trabalho. Do trabalho, porque eu não faço questão de aparecer, eu quero que eles apareçam, eu quero que eles sejam estrelas, eles sabem disso. E, ó, eu vou te falar, em cima disso, eu sei que você quebrou muita pedra para chegar onde você chegou. Muito. Sabia que você dividiu o alojamento, eu não lembrava de você lá da Game Fight. Eu sei o que vocês passaram, sei a dificuldade que foi, ainda mais que você, Sandrei, toda essa galera que passou lá. Quando você... Hoje, onde você tá, olhando pelo retrovisor, o que vem na tua cabeça? Quando você olha para trás, você fala assim, qual é o teu primeiro pensamento? Cara, um sentimento de gratidão e que não é impossível. Porque hoje em dia a galera vê o Ítalo de hoje, mas não vê o Ítalo lá com 15 anos. Quem me conheceu lá naquele tempo não dava nada por mim. Inclusive passei por ouvi muitas palavras negativas, porque realmente eu era muito ruim de jiu-jitsu. E praticamente eu não agregava em nada no ambiente. Não era bom de jiu-jitsu, pesava 46 quilos, faixa laranja. O que tu vai agregar aqui? Era mais uma boca para comer. Então, por muito tempo, eu tive que lidar com comentários como esse. E todas as noites eu lembro, cara, eu me pegava chorando muito, querendo voltar para casa, mas ao mesmo tempo lembrando, o que tem para mim lá na minha cidade? Que inclusive é Manacapuru, que eu não morava em Manaus, era em Manacapuru. O que tem lá pra mim? Aqui, eu tô passando por essas dificuldades, mas é eu por eu mesmo. Minha mãe, meu pai, não tô dando trabalho pra eles. Então, eu vou continuar. E pra falar a verdade, eu não me imaginava chegar onde eu cheguei hoje. Sei que eu tenho muito caminho a percorrer, mas não me imaginava. Pra vocês terem noção, o meu sonho quando eu tinha 15 anos era ganhar um Rio Open. Quando eu tive a noção o que era CBJ, porque eu não sabia o que era CBJJ. Quando eu vim ter a noção da grandeza da IBJJF CBJJ, o meu sonho foi ganhar um Rio Open, meu objetivo. Inclusive, eu fiz até um post já tem um tempo em relação a isso. E quando eu pensar que não, eu não ganhei só um Rio Open. Eu ganhei vários títulos. Eu tinha vontade de uma coisa, Deus realizou além daquilo. Brasileiro, europeu, ganhar um BJJ Pro sendo peso galo é algo muito difícil. Muito. Na faixa marrom ainda. Irado. Na faixa marrom. E se você ver o pódio é só com o cara muito duro. Eu fiz da primeira até a quarta luta só foi guerra. Só guerra. Então, até hoje em dia, eu não acredito que eu fui campeão daquele absoluto. Não acredito. Porque os moleques são muito duros. Eu acredito muito. Porque eu vejo ele treinando. E detalhe, na categoria, ele foi campeão e o menino que perdeu pra ele ali na final foi campeão mundial. Sim. E aí, o que eu te falei, né, Ítalo? Quando eu voltei do mundial, eu falei, Ítalo, você tinha que estar lá naquela final. Cara, tu ia ganhar aquela final, porque, tipo, ele ganhou porque tu não tá, assim, óbvio, não tô desmerecendo, mas eu tô falando assim, tu ganhou dele aqui no Brasileiro. Sim. E aí, obviamente, é -1 lá, né? Sim. Pra brigar duro. Mas tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Não, eu sei que a gente acha que, putz, era pra gente estar... Não era. As coisas aconteceram na minha vida, eu uso sempre o meu exemplo pra eles, tudo muito depois dos meus amigos. Talvez, se eu não tivesse a cabeça que eu tenho, eu não estaria aqui falando com vocês, entendeu? Seria outro. Então, quantos caras melhores do que eu passaram pela aliança ali do Rio? Quantos caras o Gil formou? Quantos caras? E quem ficou? E quem mudou a academia? E em relação a isso... Mudou real. Isso. Mudança real. Consistente. É isso. Mas, tipo, eu não tinha... Eu tinha medo, né? Porque eu sabia que eu ia ter que brigar com muita gente. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu tinha certeza que eu ia conseguir... Não essa parte na parte competitiva, porque eu não visualizava isso. Eu queria fazer mais a primeira coisa comercial, que foi isso que começou a academia. Mas em 3 anos, com a nossa parte de competição, a gente já chegou em tudo.
né? A gente já tem campeão mundial, a gente tem campeão pan-americano, a gente tem campeão europeu, a gente tem campeão brasileiro, a gente tem tudo em um espaço muito curto ali. E hoje eu encontrei com um amigo meu na rua, um cara bem conhecido, ele falou assim, você fez os garotos acreditarem neles. Esses caras estavam lá, desacreditados, eles tinham potencial, mas ninguém potencializou isso neles. É o que eu falo para eles. Exatamente. Eu vou pegar o talento de vocês com a minha cabeça e a gente vai dominar o mundo. Eu sempre brinco com eles isso, que eu falo assim, e é isso que vai acontecer. Eu vejo o talento que eles têm, né? Falta de direcionamento. E falta também, às vezes, a pessoa não quer que a outra brilhe mais do que a outra, né? E lá na academia, ele tem que se doar para o Harrison tem que se doar para ele. Ali, se o Ítalo ganhar, o Thiago ganha, o Harrison ganha, o Filipinho ganha. Ali ninguém ganha sozinho. Ali eu tenho certeza, não é clichê, ali ninguém ganha sozinho. Quando eu estou lá no meu treino comercial, o Ítalo não ganhou só porque ele treinou com o Filipinho, ele ganhou porque ele treinou com esse. E o pessoal comprou essa ideia, que é a real. Você vê esses garotos competindo, o nego junta 40, 50 pessoas numa sala para assistir. Então, tudo que eu queria e acreditava que podia mudar com esse jeito, foi acontecendo. E só vai chegando gente boa, sabe? O Ítalo, como eu te falei, não apareceu ali por acaso. Você viu, o Sandrinho não é da minha equipe, vai lá treinar, né? E tá tudo certo. Falando do Sandrei, cara, o Sandrei, eu acho que ele fez o papel... Se eu sou o Ítalo que eu sou hoje, o Sandrei é um dos caras que tem grande parcela nisso, cara. Desde o início, o Sandrei sempre pegou no meu pé. Paizão, né? Sim, sim. Então eu tenho esse carinho enorme por ele. Ele ia treinar de ponta a ponta no Rio e eu sempre tava ali com ele, E foi o que nem eu falei. Eu nunca fui o melhor. Nunca. E recapitulando o que o Thiago falou. Nunca fui o melhor. Mas de tanto estar buscando, treinando, até que entrou a pandemia. Aí na pandemia, tinha, eu acho que morando no alojamento, umas 8 cabeças. E todas as academias pararam. Então o que tinha pra fazer? Só treinar. E quando a gente não tava treinando, a gente tava trocando soco na academia. A gente tava se matando ali. Vamos fazer na mão. Aí, ao mesmo tempo, treinando jiu-jitsu. Isso lá na Game Fight? Na Game Fight. E quando eu pensar que não, nessa época eu não tinha título nenhum, mas tava treinando ali a pandemia toda. Veio 2021. Aí consegui realizar o que eu tanto almejava, um Rio Open. Aí quando eu pensar que não, sul-americano. Quando eu pensar que não, brasileiro. E no mesmo ano, World Pro. Então, quando eu fiz esse feito, eu impactei muito aquela galera que não dava nada por mim, que me falava muitos comentários negativos. Então, igual você, recapitulando o que você falou, o que passa na minha cabeça olhando para trás é que realmente isso é verídico. Nada é impossível. Se você levanta, trabalha duro todos os dias, cara, não tem como dar errado. Se você busca, trabalha por aquilo, não tem como dar errado. Trabalha, tem fé, que vai dar certo. Isso é verídico. Hoje eu vejo os garotos, né? Eu sempre falava assim para eles quando eles chegaram, eles foram chegando um através do outro. Eu sempre acredito assim, ó, eu sempre falo para eles, eu vou fazer com você, e aí o Thiago daqui a pouco não tá aqui, você vai fazer por outro. Sim. Não espera alguém fazer, você faz. Uma pessoa dá pra gente conseguir fazer. Então foi pro Filipinho, o Filipinho trouxe os outros e a gente foi se ajudando, né? E aí eu falava assim para eles, assim, ó, vamos trabalhar desse jeito que a gente vai chegar, eu vou potencializar, não sei o quê, e daqui a pouco a gente vai estar nos melhores eventos. Hoje a gente tem atleta no UFC BJJ, a gente tem atleta no BJJ Star, são os maiores eventos do mundo, e agora está chegando mais um evento, a gente já tem 4 atletas lá. E as pessoas procuram a gente. Hoje a gente chega nos campeonatos, todo mundo sabe quem é da Aliança Rio de Janeiro. Então a gente fica muito feliz com isso, né? E ver o esforço deles. E eu queria muito mostrar esses moleques pro mundo, assim, sabe? Mostrar... E o Ítalo, quando chegou lá, eu falei, puta, esse moleque tem que treinar aqui. Mas eu nunca chamaria ele. Porque isso tem que partir da pessoa. Sim. Tem que partir da pessoa. Eu não curto esse negócio de você chamar o atleta para tua academia. Mas eu não vou... Eu fecharia a porta se ele fosse só um atleta. Se ele fosse um competidor duro, mas arrogante, com certeza eu não queria ele ali. E foi o que aconteceu. Eu fui para a Aliança vindo da minha parte. Mas por ver o trabalho que eles estavam fazendo. Não só dentro do tatame, mas pela energia deles. Acho que a energia ali da Aliança é uma energia que, cara... Fez toda a diferença, né? Vai me potencializar mais ainda. Esses dias ele me ligou e falou assim, Thiago,
Você vai abrir a academia domingo? Eu falei, eu não treino domingo. Você não vai falar de jiu-jitsu domingo. Domingo, sabe o que você vai fazer? Você vai pra praia com a tua namorada. Você não vai pensar em jiu-jitsu. Agora, a gente vai treinar jiu-jitsu do jeito certo. Não é para treinar igual maluco, nada disso. Eu quero que vocês aprendam outras coisas. A gente vai treinar na hora que tiver que treinar, mas final de semana é o dia do quê? Dos sparring com a galera e aprender coisas novas. Eu não quero que vocês fiquem igual esses moleques retardados que só falam de jiu-jitsu, que não tem uma palavra para falar diferente de jiu-jitsu. Quando eu vejo essas crianças voltando lá, você fala, pai, igual um maluco lá gritando, eu falo assim, acabou. Acabou. Criança tem que ser criança. Criança tem que ser criança. O Renezinho treina lá com a gente, né? O Renezinho é irmão do Harrison. Sim. O garoto é um fenômeno. Mas sabe por que eu deixei ele treinar lá? Porque ele solta pipa, ele joga bola na rua. Ele é criança. Ele treina igual uma criança. Ele se diverte. O dele é lindo. Exatamente. Então, aquilo eu concordo. Hoje, quando eu vejo essas coisas, eu falei, eu não quero. Foi o que eu falei para eles, assim, ó, você foi criado na mentalidade assim. Eu falei, putz, tá bom, agora você já tem um lastro. Agora a gente vai treinar certo e eu quero que você aprenda outras coisas. Eu não quero que domingo você vá treinar, eu quero que domingo você vá sair com a tua namorada, quero que você vá pra praia descansar, porque segunda-feira começa o trabalho. Começa novamente. Começa o trabalho. Mas é isso. Porque antigamente, para os professores de jiu-jitsu, era só jiu-jitsu, né, cara? Porque é bom o cara ser burro, né? Porque ele não toma teu lugar, né? E não tão antigamente. Eu tô sendo generoso, porque até hoje tem isso, exatamente. né? É bom o cara ser burro, porque daí então não vai tomar meu lugar, né? Sim. Essa é a mentalidade da galera. Mas como eu não tenho esse problema, eu sou bem resolvido, eu quero mais é que todo mundo tome meu lugar mesmo pra ontem, que eu quero ficar em casa, né? Eu tô procurando o nego pra tomar meu lugar. Ítalo, eu quero falar agora sobre o visto, né? Você teve 2 vistos negados. Sim. Essa semana ele lançou até um vídeo aí. O vídeo estava guardado, né? Lá em 2025. Estava guardado. Tudo bem que eu profetizei para 2025, mas a energia continuou, independente do número ali da data. Você teve seu visto aprovado. Foi o momento que você esperou muito. Quem tá à sua volta também. Acho que todo mundo estava esperando te ver, né? Chegar nos 2 grandes campeonatos que faltavam aí, que é o PAN. PAN já foi, não deu, mas tem um Mundial. E como é que tá já a sua cabeça, né? Eu sei que primeiro... O Thiago vai concordar, né, Thiago? Primeiro é o brasileiro, calma. Isso aí. Primeiro, né? Isso. Mas já pensando lá no Mundial, para você ter conseguido esse visto aí, foi realmente um grande presente aí do ano, né? Sim, um grande presente, por 2 vistos negados. E por todos os anos, quando chegava a época de PAN e Mundial, eu sempre me sentia aflito, por conta que os garotos que eu sempre ganhava, lutava no brasileiro, europeu, que estavam lá na minha categoria, eram campeões. Eu ficava, caraca, mano, bati nele no europeu, tinha que estar nesse Mundial, tinha que estar nesse PAN. E aquilo eu não conseguia entender, não entrava na minha cabeça, ficava revoltado, frustrado, mas com o passar do tempo fui tendo essa maturidade de entender que é tudo no tempo certo. Demorou, mas acredito que veio no momento certo. Não lutei PAN nem Mundial na faixa colorida, mas agora eu vou estar lutando na preta. Agora vai estar lutando de preta. Com um esquadrão aí bem direcionado, né? Esquadrão 021. E, cara, lutar esse Mundial junto, fazendo um trabalho lá com a galera da Aliança, acredito que vai me potencializar muito para chegar bem nessa competição. E o pensamento e o sentimento que eu tenho para lutar é que, cara, eu não vou ceder 1 milímetro daquele tatame. Para mim ganhar, vai ter que estar com muita vontade. Eu tenho certeza que naquele tatame, naquele exato dia, ninguém vai estar com mais vontade que eu. Eu vou já separar meu lugar. Pode ter certeza disso. Fica lá pertinho para registrar isso, né? Uma das coisas que eu sempre falo para os garotos, eu falo assim, ó, se o cara ganhar, porque ele foi melhor do que eu tecnicamente, eu aceito. Mas ninguém ganha de mim em nada, não só no aspecto esportivo, muito menos na vida, por vontade. Ninguém pode ter mais vontade do que eu e ninguém pode querer mais do que eu. Pode querer igual. Mas não. Mas não. E ele sabe disso. É uma das coisas que... Termino no treino, eu chamo todos eles e falo, olha no espelho. Você não está me enganando. Você acha que você está trabalhando direito? Você acha que você está dando o seu máximo? Se você estiver dando o seu máximo, uma hora você vai alcançar o seu objetivo, né? Ou talvez não. Que tem muita gente que dá o máximo e também não alcança. E que está tudo certo, né? Se a gente for pensar que a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar alguma coisa, você nunca ganha nada, né? Porque as coisas só vêm quando você não pensa naquilo. Né? A verdade é essa. O trabalho vem antes de tudo, né?
Então foi o que eu falei para ele, assim, eu falei, meu irmão, vontade ninguém pode ter mais que você, e querer ninguém pode ter parecido, mas mais não. O resto, meu irmão, a gente vai trabalhar para chegar ali. É o que eu sempre falo para os atletas, né? Assim, principalmente quem eu tenho mais assim intimidade, né? Eu não gosto de atrapalhar muito a concentração do atleta, principalmente ali num campeonato que eu sei que tem uma tensão grande, né? Como o Mundial, principalmente. Mas tem atletas que me dão abertura, assim, porque me olham, assim, né? E vê teu corre. Vê o meu corre, e eu acho que talvez eu sou a pessoa mais próxima dele ali naquele momento, né? Porque o professor tá um pouco mais distante ali na grade. E o que eu posso falar para ele, né? Como se eu tiver com o Ítalo, é falar para ele assim, lembra aqueles 2 vistos negados? Lembra quantas vezes você chorou pra Uma das coisas que eu falo muito para eles, eu falo assim, ó, lembra de onde você saiu. Tudo que você passou. Isso aí. Tudo que você passou, de onde você saiu. E aí, quando você estiver lutando, você bota tudo isso. Isso aí. Você vai lembrar de onde você saiu, todos os perrengues que você passou, porque não é possível. Né? Você tem que deixar tudo ali dentro. Eu falo, você não pode sair com a sensação dali dentro que dava para ter feito mais alguma coisa. Tem que deixar tudo. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Pela falta, exatamente. Sim. Então, é o que eu falaria também. E é o que eu vou falar para ele vai saber lá. Dai, tudo que é bom termina, né? Bate-papo da resenha tava ótima. Foi muito bom. Muito bom. Não sabia dessa tua história lá, desse background. É uma história que eu compartilhei muito pouco e poucas pessoas sabem. Eu conheço bem essa história lá do dormitório da Game Fight. Sim, então, sim. Por isso que eu tô te perguntando isso. Sim. Mas parabéns por tudo que você tá construindo, pelas tuas vitórias. E, Thiago, parabéns, cara. Você tem uma visão bem ímpar aí do que você quer e o que você tá entregando e construindo. O trabalho de vocês está... Obrigado vocês pela oportunidade, né, da gente estar aqui. Com certeza as pessoas foram conhecendo o trabalho, graças a pessoas igual a vocês, de dar oportunidade, né? Mas como eu falei para vocês, as estrelas são os garotos. Eu tô ali atrás, e daqui a pouco o Thiago não vai estar mais aí, porque o Thiago vai querer fazer outras coisas. Eu quero tentar deixar um pouco do que minha mãe deixou para mim com esses garotos. Eu tenho certeza que pelo potencial deles e pela vontade que eles têm, eles ainda vão dar muita entrevista para vocês. E vão dar muita alegria. Sim, não tenho dúvida, né? Não tem dúvida. Sou fã do Ítalo, ele sabe disso. Tenho um carinho, uma torcida fiel por ele. Quero estar lá no Mundial, aplaudindo, né, essa conquista dele. Tenho certeza, se Deus permitir. Eu sei que Deus tem algo reservado para cada um de nós no tempo dele. Falei isso para ele esses dias. Mas se depender dele, eu sei que ele vai ele vai brigar ali. Thiago, também sou muito fã do Thiago. Sempre que a gente tem oportunidade no campeonato, a gente troca uma ideia e sempre é muito bacana ver que você realmente trabalha em prol do jiu-jitsu, do crescimento. Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo com os meninos e pode ter certeza que já está sendo reconhecido por todo mundo. Obrigado. É isso aí. E para a gente fechar aqui mais uma edição do Recorte da Luta, com esse bate-papo incrível. Para você que está assistindo, não deixe de curtir os conteúdos, não deixe de acompanhar as coberturas que são fundamentais. Dai na linha de frente das coberturas aí. Tá chegando o Brasileiro, temos novidade, em breve nós vamos contar e contamos com a sua audiência. Certo, Dai? É isso, Brasileiro está chegando dia 23, já desembarco lá em Barueri e fico até o dia 3 para contar novas histórias e mostrar aí os futuros campeões. Isso aí. Parabéns, galera.